Nosso Brasil foi sacudido por várias informações da Polícia Federal, que resolveu anunciar aos brasileiros o plano do golpe de 8 de janeiro de 2022, que Bolsonaro, muitos seus amigos juntos, também vários militares da ativa das nossas Forças Armadas, desejaram, pensaram, planejaram, se organizaram para matar o nosso presidente Lula, para matar também o vice-presidente Geraldo Alckmin e junto também matar o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Tais revelações provocaram um tremendo impacto em todos nós brasileiros, acostumados com o regime democrático de direito. O que é esse regime democrático de direito? É aquele em que o poder do Estado é limitado pelo direito dos cidadãos. Sua finalidade é coibir abusos do aparato estatal para com os indivíduos. Os direitos fundamentais conferem autonomia e liberdade aos indivíduos, nós, todos nós, nas suas atividades cotidianas e limitam o poder do Estado sobre elas. Desse modo, ficamos estarrecidos com as informações da Polícia Federal. Nosso povo brasileiro já tem sofrido com vários golpes. A ditadura de 1964, que está em nossos corações e mentes até hoje. Atos governamentais gravíssimos cometidos em nossa história pelas classes dominantes brasileiras. Nossa tragédia como povo se iniciou quando? Dia 22 de abril de 1500, quando aqui aportou Pedro Álvares Cabral e seus comandados, portugueses, europeus, brancos, que logo que pisaram em nossas terras, começaram assassinando o povo brasileiro que aqui habitava, trucidando nossas populações indígenas, crianças, velhos, adultos, o verdadeiro povo do nosso Brasil, os verdadeiros brasileiros. Após anos de assassinatos dos nossos indígenas, para se apoderarem, para roubarem as suas terras, resolveram aprisioná-los para serem usados como mão de obra de trabalho gratuito, sem nenhum pagamento e sem o menor pudor, transformando os verdadeiros donos dessas terras em escravos. Os brancos, europeus, portugueses em sua grande maioria, depois seguidos por franceses, ingleses, holandeses, sedentos de enriquecimento rápido, munidos de arma de fogo, que era desconhecido pelos nossos indígenas, aqui aportaram trazendo doenças, mortes, destruição e escravidão. Em 1500, havia aqui no Brasil de 8 a 10 milhões de habitantes, milhões, divididos em 1.400 povos diferentes. Os brancos europeus invasores praticaram aqui em nossa terra um verdadeiro massacre, uma política de despovoamento, um verdadeiro genocídio. De tal modo, essa violência foi sistemática durante séculos, que quando aqui chegaram, havia de 8 a 10 milhões de habitantes indígenas, e hoje somente existem 300 mil indígenas. Os brancos europeus colonizadores vieram trazendo a espada, a espingarda, pistolas numa mão e na outra a Bíblia, cuja religião foi usada como arma de domínio e de desaculturamento do nosso povo. Para quê? Para levá-lo a perder a sua ligação com a sua cultura tradicional e a distanciar-se de sua esfera de influência para melhor serem dominados e subjugados. A diversidade linguística, olha a cultura do nosso povo brasileiro, indígena, consistia em mais de 1.200 línguas e dialetos que havia aqui antes dos europeus brancos chegarem aqui. Uma grande riqueza cultural e que hoje, como resultado da colonização pelos europeus brancos, se reduziu a apenas 270 línguas,
Perdemos mais de 1000 línguas diferentes criadas pelos povos indígenas. Percebo que a nossa classe dominante aqui no Brasil, descendente dos brancos europeus, continua a ter a mesma cabeça dos brancos europeus que colonizaram o nosso Brasil por trágicos 400 anos. Os golpistas bolsonaristas que o seguem, amigos, militares que apoiaram essa tentativa de golpe, ainda mantêm a mesma cabeça dos colonizadores brancos europeus. Por isso, é necessário que tanto o povo brasileiro como o Estado brasileiro democrático, que está no controle do nosso país, prestem atenção para uma questão muito importante, que é a seguinte: nas últimas eleições presidenciais, vimos que Bolsonaro obteve 49% dos votos. Isso significa que temos no Brasil mais ou menos 49 brasileiros com capacidade para decidir para pior os rumos da nossa nação. Isso representa um perigo muito grande, porque nosso povo pode decidir em votação por uma ditadura militar, sob vários disfarces de democracia, mascarando-se um candidato como Jair Bolsonaro, que 49% do povo lhe deu poderes para isso. E muitos deles, inclusive membros das nossas Forças Armadas. Tal situação que eu descrevo aqui provou que o Brasil correu e ainda corre um grande perigo de ser manipulado por um grande número de golpistas. Peço aos brasileiros que estão me ouvindo que imediatamente comece a organizar nosso povo para uma luta para mantermos a nossa política democrática de direitos, que, repito, consiste no seguinte: o Estado democrático de direito é aquele em que o poder do Estado é limitado pelo direito dos cidadãos. Mas os cidadãos brasileiros que defendem a democracia têm que estar muito alerta para a tentativa de golpe do Bolsonaro no dia 8 de janeiro de 2022. Precisamos estar de olhos muito abertos, temos que saber de tudo o que aconteceu, e essa é uma oportunidade para nós fazermos isso. Porque Bolsonaro tem muitos seguidores, cerca de 49% dos eleitores brasileiros que votaram em Bolsonaro. E se ele indicasse um outro candidato, poderiam também apoiá-lo em novas tentativas de golpe. Ou, por outro lado, poderia acontecer o seguinte: amigos e seguidores de Bolsonaro, com outro nome, outro retrato, outra pose, outra conversa, uma conversinha assim daquelas que enganam, né? Mas que possuem a mesma mentalidade dos brancos europeus colonizadores, que não hesitaram em assassinar milhões de índios, negros, brancos, pobres, moradores das periferias, pelas próprias mãos, mas também por mãos pagas de policiais com a mesma cabeça de Bolsonaro. Tais situações ainda podem acontecer no nosso Brasil se não fizermos um grande trabalho de educação, esclarecimento e organização das nossas forças democráticas.